Shalom, seja muito bem-vindo aqui no canal do Ministério da Restauração. Eu sou a professora Cássia Pereira e hoje nós vamos para mais um estudo das Escrituras. Eu quero tratar de um assunto aqui bem interessante, um assunto que vai ser voltado principalmente para aquelas pessoas que exercem ministérios, né? Na igreja ou mesmo na vida secular, com o objetivo de trazer uma restauração no entendimento da diferenciação do que seja o profeta. Hoje eu quero tratar de um tema que vai dizer respeito ao ministério profético. Qual a diferença que existe entre o ministério profético e o dom de profecia, assim como outros dons também. E também alguns apontamentos a respeito do ministério de mestre, certo? Então, é primordial que você esteja muito à vontade e nós vamos aqui tratar de vários aspectos bastante relevantes nas escrituras e espero que você seja muito abençoado, certo? Assim como eu também fui muito abençoada ao preparar essa ministração. Os slides vão estar disponibilizados para você aqui embaixo na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal e queira se inscrever, fique à vontade. Se quiser compartilhar esse estudo com seus amigos, o compartilhar da palavra de Deus é uma semeadura no reino. E todo aquele que semeia, colhe. Amém? Então, nós vamos aqui dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa aula de hoje. E o título que eu dei para esta aula é O Verdadeiro Papel dos Profetas, certo? Isso é uma explicação que eu quero trazer, porque ainda existe alguma confusão aí, principalmente na internet, sobre alguns aspectos do que vem a ser o ministério profético, porque o ministério profético, ele é diferenciado do dom de profecia com toda certeza. O ministério profético, o ministério de mestre, está elencado lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo falou dos 5 grandes ministérios, né? O apostólico, o profeta, o de mestre, o de pastor e o de evangelista, ok? Então, nós vamos tratar aqui desses aspectos, é um aspecto de restauração que está vindo para você, e eu tenho certeza que vai contribuir para o reino de Deus, certo? Vamos lá para as nossas explicações. Antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte: o ministério profético, ele é muito, como é que eu diria assim, conjugado com o ministério de mestre e vice-versa. Por quê? Porque todo ministério profético, ele ensina. Nós vamos colocar aqui para vocês, nos próximos slides, as funções de um ministério profético. Mas todo homem, toda mulher que foi comissionado por Deus e recebeu uma unção para um ministério profético, certo? Ele também é um mestre, porque não tem como o profeta tratar de assuntos que não venham a trazer restauração no conhecimento, na vida, nas atitudes, no comportamento. Está muito atrelado ao ministério de mestre, porque todo ministério profético também possui um ministério de mestre nele. E todo o ministério de mestre, para o ministério de mestre da Bíblia, o ministério profético de mestre, também está atrelado ao profético, porque todo mestre vai trabalhar também com restauração de mentalidade. O ministério profético, ele vem com uma unção de destravar, ele destrava ambientes, ele destrava situações, ele rompe com ciclos, ele implanta, ele levanta, ele arranca, certo? Então, o ministério profético, ele vem com decretos no mundo espiritual, que vai produzir um rompimento na esfera espiritual com efeito na esfera natural, certo? Quando ele está trabalhando na esfera de decretos, o ministério profético está atuando no mundo espiritual, seja aí numa situação de contexto político, social, econômico, certo? Então, naquele momento em que ele está atuando debaixo de uma unção profética, ele está desatando governos, né? Governos espirituais, derrubando governos espirituais malignos, certo? Liberando os céus. Então, são momentos do ministério profético. Outro momento, quando ele vem para edificar, para exortar, para ensinar, evidentemente ele também desenvolve um papel de mestre. Não está separado, porque todo profeta, ele também ensina, certo? O mestre, a mesma coisa. O mestre, ele trabalha
Todo mestre, quando ele é comissionado por Deus, ele recebe uma unção do céu para um ministério de mestre, para um ministério de ensino, vem para ele uma revelação da palavra de Deus. E quando ele ministra, quando ele ensina, ele produz rompimentos mentais, estruturas mentais que são modificadas, restauradas, é a palavra mais correta. Estruturas mentais que são restauradas e a visão fica mais límpida, mais ampla, e ele consegue enxergar aquilo que Deus está tratando, aquilo que Deus está trazendo, certo? E todo mestre também é um profeta, porque na medida em que ele lança ensinamentos, na medida em que ele lança revelação no mundo espiritual, ele tem efeito no mundo natural, certo? Então, dificilmente você vai se deparar com um ministério de mestre debaixo de uma grande unção que ele também não tenha aí um ministério profético. O que precisa ser diferenciado aqui? No ministério de mestre, principalmente. Toda pessoa que tem uma graduação e uma titulação, que vai para a carreira docente, principalmente, que tem uma titulação de mestre, uma titulação de doutorado, que ele é um diplomado, que ele possui uma cátedra, ele possui, sim, um talento dado por Deus na vida dele para ser um mestre. No entanto, a autoridade dele é uma autoridade secular, uma autoridade outorgada à pessoa dele por meio das nossas leis civis e constitucionais, mediante a titulação que ele alcançou, certo? Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho as minhas graduações e as minhas titulações. Titulação de mestre para a academia secular, e durante muitos anos eu também trabalhei como docente no ensino superior, tanto em cursos de graduação quanto em cursos de pós-graduação, certo? Então, eu tenho na minha vida um talento para o ensino, que este talento foi Deus quem me deu desde quando eu nasci. E eu fui atrás desse talento e o desenvolvi. Portanto, eu possuo uma autoridade acadêmica reconhecida pelas leis seculares do nosso país para atuar na academia, certo? Nas universidades. Esta é uma esfera da vida do mestre dentro do mundo natural, dentro da esfera secular, tratando das coisas naturais, da ciência natural, da ciência humana, do conhecimento terreno. Por outro lado, o ministério de mestre das escrituras é diferenciado, certo? Por quê? Porque o ministério de mestre, segundo as escrituras, aquele que vem, o ministério bíblico, certo? Ele é o ministério que possui uma unção do céu. Ele está na esfera espiritual. Então, já é um professor, já é um mestre que está capacitado não só de conhecimento secular, mas também ele recebeu uma unção do céu para trazer uma revelação da palavra. Todo o ministério de mestre exige muito sacrifício, exige muita renúncia, assim como o ministério profético, assim como o ministério pastoral, apostólico, evangelístico. Não tem como se exercer os ministérios bíblicos sem muita renúncia, sem muito jejum, sem muita oração, sem muita vida com Deus, sem estar totalmente alinhado com os parâmetros do céu, com as leis de Deus, numa vida de muita obediência, de muita santidade. Porque esses ministérios são ministérios que rompem estruturas, são ministérios que rompem esferas espirituais e causam efeito na esfera natural, certo? Então é necessário uma unção celestial, um comissionamento da parte de Deus e uma autoridade que vem do trono de Deus, certo? Então, eu, no meu caso, posso exercer tanto o ministério secular nas minhas funções naturais, quanto também exercer o meu ministério de mestre para o reino de Deus, certo? Eu optei por um tempo, certo, a me dedicar somente ao ministério bíblico, ao ministério ungido, ao ministério que trabalha os estudos e as revelações da palavra de Deus, porque é um tempo que eu quis para mim e é um tempo que na minha vida em que Deus me chamou para tanto. Então, são essas as diferenciações. Então, eu exercer o meu ministério de mestre secular não me impede também o meu ministério de mestre ungida, de mestre na esfera do reino de Deus, certo?
O ministério profético, ele tem um ministério profético também ungido, como ele pode ser profeta, porque todos nós podemos ser profetas dentro das nossas casas. A Bíblia diz que aquilo que nós falamos, que o poder da palavra, ela causa efeito no mundo natural, porque ela mexe com o mundo espiritual. Então, se eu profetizo dentro da minha casa as bênçãos, eu também sou um profeta dentro da minha casa. O fato de eu profetizar dentro da minha casa, o fato de eu falar dentro da minha casa e trazer à existência as coisas que não são como se já fossem, não quer dizer que eu tenho um ministério profético, certo? Mas existe em mim uma atuação espiritual na qual Deus respalda, ok? O ministério profético, ele tem uma profundidade diferenciada. Então, são esses aspectos que nós vamos tratar aqui, certo? Nós vamos tratar sobre o ministério profético. Toda pessoa pode ser usada por Deus para entregar uma profecia. O dom de profecia é uma coisa, o ministério profético é outra coisa, certo? Vamos agora um pouco mais devagar, trabalhando aqui os nossos slides, para que vocês possam ir acompanhando aí os detalhes aqui desta ministração de hoje, certo? Vamos colocar aqui para você, entendendo os profetas. Eu vou ler aqui o texto, tá? Falar sobre os profetas nada mais é do que falar sobre a forma, o meio ou a maneira com que os profetas bíblicos ou os profetas de Israel utilizaram para falar com o povo, certo? Então, o ministério profético, ele possui uma forma de atuar, ele possui um meio e ele possui uma maneira, ok? Como eles receberam essas profecias? Como esses profetas receberam essas revelações? Quais foram os tipos de profecias? Como eram as suas mensagens? É possível extrair uma mensagem única quando observamos o número de profetas de profecias bíblicas existentes? Sim, independente da quantidade de profetas que a Bíblia nos mostra, e independente da variedade das profecias que foram entregues, do estilo profético de cada um e do contexto no qual Deus colocou cada um, sim, é possível extrairmos disso daí uma mensagem única. Que mensagem única embasa todo o ministério profético? Todas elas são atemporais e nos remetem ao reino de Deus, à sua justiça e ao seu filho Yeshua, ao seu filho Jesus Cristo. Então, independente das eras, independente do contexto, toda mensagem profética vai culminar num único objetivo, certo? Revelar o reino de Deus, revelar a justiça de Deus e revelar a pessoa do seu filho. Isso são características basilares do ministério profético, certo? Vamos continuar. Qual seria, então, a função de um profeta? A função principal do profeta nunca foi a de prever o futuro ou praticar adivinhações. O objetivo maior não era profetizar sobre o que aconteceria, mas mostrar como deveriam agir caso acontecesse. Vamos dar uma explicação a respeito disso aqui. Quando nós falamos aqui, quando eu trago esta afirmação de que a função principal do profeta não é falar de coisas futuras, nós estamos falando de coisas mais a níveis mais comuns, mais simples. Então, por exemplo, uma profecia, uma pessoa te entrega uma pessoa que tem um dom de profecia, naquele momento, num culto, ou num congresso, ou num evento, Deus pode usar aquela pessoa para te entregar uma profecia que diz respeito à sua necessidade ali momentânea, a confirmação de algo que você está pedindo, a confirmação de um casamento, a confirmação de um negócio, a confirmação de uma mudança, por meio de uma profecia na qual você recebe, certo? Para aquele momento ali. Agora, o ministério profético, ele não é levantado por Deus para ficar fazendo adivinhações futurísticas, certo? Evidentemente que você vai encontrar lá no livro de Isaías, por exemplo, ele falando do Messias futuro, certo? Mas aí são outros moldes de profecia. O que eu estou falando aqui é de um espírito de adivinhação.
o ministério profético não possui espírito de adivinhação, certo? Nenhum espírito de adivinhação provém de Deus. Espírito de adivinhação não provém de Deus. Deus não é um adivinho. Deus não é um astrólogo. Deus não é, entende? Isso não são características das manifestações espirituais do reino de Deus, a adivinhação. Agora, o dom de profecia e os decretos proféticos, aí sim, certo? E quando ele tratava de coisas futuras, geralmente ele vinha trazendo um juízo seguido delas. E quando Deus revelava algo nesse sentido de futuro, de manifestação do poder dele para aquela sociedade, geralmente vinha seguido de um juízo. E se Deus avisa, é porque Deus não queria praticar aquele juízo, certo? Toda vez que Deus lançava uma revelação de juízo sobre Israel, é porque ele queria evitar o juízo dele. Então ele trazia o profeta, ele levantava o profeta para falar de circunstâncias que poderiam acontecer caso Israel não se arrependesse daquele pecado. Então Deus nunca produzia juízo sem antes avisar os seus profetas. Por isso que a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes o revelar aos seus servos, os profetas, certo? Então, todas as vezes que viria fome, ou seca, ou algo desse tipo, Deus levantava os profetas para comunicar ao povo de situações climáticas, de situações econômicas, de grandes guerras, alertando os reis, chamando os reis à exortação. Então, são coisas diferenciadas, certo? Não são adivinhações futurísticas, mas sim são decretos espirituais da parte de Deus, dizendo dos acontecimentos que aquela nação poderia sofrer por conta do pecado. E Deus, então, permitia a oportunidade do arrependimento, certo? Então, aqui, eu concluo falando aqui, ele não revelava sobre o que, porque vai acontecer isso, porque você vai morrer, porque você vai... Não, ele dizia assim, Deus está dizendo que virá uma grande seca, e nós devemos agir da seguinte maneira para que isso não aconteça. São decretos espirituais, certo? Vamos lá. Prever coisas futuras nunca foi o objetivo dos profetas de Israel, pois existe distinção entre ministério profético e dom de profecia, que é o que eu já expliquei. Não se pode confundir ministério profético com espírito de adivinhação, como eu também já expliquei. O apóstolo Paulo repreendeu aquela mulher que o seguia, né, profetizando atrás dele. Ele repreendeu, porque ali ele teve um discernimento de que tipo de espírito estava atuando nela. Um espírito de adivinhação, era um espírito maligno, confundindo as pessoas que estavam ali caminhando com Paulo. E Paulo repreendeu aquele espírito, certo? Até mesmo no meio cristãos, nós podemos encontrar manifestações estranhas, certo? O que nós estamos falando aqui? De algumas questões comportamentais. Toda manifestação do Espírito Santo de Deus, ela vem com ordem, com respeito, com decência. Toda manifestação num culto, num lugar profético, num ambiente profético, que se torna estranho os movimentos corporais, não é? Danças estranhas, comportamentos absurdos, não é? Que a gente está vendo por aí na internet. Isso não é o Espírito Santo de Deus, eu falo sem medo de errar. O Espírito Santo de Deus tem ordem e decência, e a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Viu? Nós temos como controlar manifestações espirituais, sim. Sim. Tanto que você, ao estudar as Escrituras, você não vai ver nenhum profeta bíblico em transe. Todos eles entregaram palavras com plena consciência, na sua sã consciência, no pleno exercício das suas faculdades mentais. Eles lançavam decretos verbais, respaldados pelo Espírito de Deus, e aquilo produzia efeito na terra, certo? Tanto é que você vai ver o profeta Elias até zombando dos profetas de Baal, não é? Isso mesmo, dancem mais, se cortem mais, cantem mais, se chicoteiem mais. Ele zombava lá, porque ele sabia que aquela manifestação espiritual que estava acontecendo ali não vinha do céu, vinha do inferno, vinha de demônios, culto a demônios, profetas de Satanás, porque ele também tem. Ele também tem. Ele é um espírito.
e aquele espírito incorpora no homem, aí sim eles ficam em transe, falando ali coisas alucinógenas, né? Ali, coisas que a Bíblia não respalda, ok? Muito bem. Continuando aqui, a função primordial de um profeta é guiar, direcionar, admoestar o povo, mostrar o caminho que se deve seguir. Veja bem a natureza do ministério profético, pessoal, certo? Guiar, direcionar, admoestar e mostrar o caminho que se deve seguir. Nós podemos encontrar isso em toda a Escritura, na vida de todos os profetas. Quando os profetas se dirigiam aos reis, profeta Elias, quantas vezes se dirigiu aos reis? O profeta Natã, o profeta Samuel, para Davi, as advertências que o profeta Samuel, as admoestações que o profeta Samuel deu para o rei Saul, não é verdade? O profeta Eliseu, o profeta Isaías, Jeremias, os profetas menores, Abacuque, Ageu, quantos aqui? Quantos profetas? O profeta Jeremias, não é que e o profeta Isaías que relatou tanto aí a questão da Babilônia, a invasão da Babilônia contra Israel, dizendo como o povo deveria se proceder. O profeta Jeremias, ele chega para o rei e diz: nós somos vassalos da Babilônia. Ele quer tão somente tributos, e assim será. Ele não tem interesse em mexer com o povo de Israel, em destruir Israel, em destruir a nossa religião, nem o templo de Jerusalém. Nós devemos continuar assim, porque é um tempo que Deus nos colocou em juízo. Mas o rei não ouviu Jeremias. Eles se rebelaram contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, vem com toda a força sobre Jerusalém e leva, não é? Leva o povo cativo para a Babilônia, inclusive a elite de Israel, os descendentes dos reis, a classe pensante, e nessa leva, então você vai encontrar o profeta Daniel, não é? Por quê? Porque Jeremias admoestou o rei e o povo e mostrou o caminho que deveria seguir. Isso é um ministério profético, a revelação. Então não é uma adivinhação de futuro, é uma instrução da realidade atual em que a nação estava. E o profeta vem como o guia para direcionar, usado pela boca de Deus. Por isso ele falava assim: assim diz o Senhor, porque era o Senhor quem falava pela boca dele. E aquilo que o profeta falava, Deus respaldava, porque ele estava debaixo de uma unção profética para fazer e acontecer. Hoje, nós temos que ter muito cuidado. Hoje nós podemos contar no dedo aí, podemos contar nos dedos aí os ministérios proféticos que nós estamos vendo nas redes sociais. O resto você pode desconsiderar. Por quê? Pela própria vida, pelos próprios acontecimentos, por aquilo que ele mesmo fala, por aquilo que ele mesmo lança, e você vê acontecer. Pela vida dele, pelo ministério consolidado, pelo nome, certo? Então, por aí você já vê a unção que está atuando nesse ministério profético. Um ministério de rompimentos, então você vê os testemunhos das pessoas, as vidas, não é? Os destinos que são alterados pela liberação profética de um ministério desse, ok? Então, por isso você tem que ficar muito atento, não confundir esse ministério profético. E aquele que está debaixo de uma unção profética tem que saber muito bem o que ele fala, porque a palavra do ministério profético surte efeito no mundo natural. Então, ele tem que saber até o que ele fala, porque Deus vai respaldar aquela fala, certo? E por que às vezes pessoas passam vexames, né, na vida profética? Porque aquilo que ela falou não teve o respaldo das escrituras. Aquilo que ela lançou fere as escrituras, ou fere as leis de Deus, ou fere a natureza de Deus, os princípios de Deus. Deus não respalda esse decreto. E a pessoa acaba, então, caindo aí em vergonha pública. Por quê? Porque a palavra lançada, ela se chocou com os princípios estabelecidos do reino de Deus. Todo profeta, ele é sujeito aos princípios do reino de Deus, às leis de Deus, às instruções de Deus, aos mandamentos de Deus. O profeta não anda independente de Deus. O profeta não fala aquilo que ele bem pensa.
Se ele vai lançar decretos sobre uma nação dentro de um contexto político, ele tem que estar debaixo da unção de Deus para lançar aquela palavra e segundo a ordem que Deus deu para ele, para falar. Entende? Porque senão não vai acontecer. Porque não foi Deus quem falou por meio dele. Foi ele mesmo. Certo? Vamos prosseguir. O profeta bíblico mostrava como se devia viver para não desagradar a Deus. Ok? Qual é o significado da palavra profeta? Navi em hebraico, ou seja, aquele que fala por Deus. Um exemplo disso está em Deuteronômio 18:18. Vamos ver aqui o que está em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 8. Vamos ler aqui para vocês aí. Deuteronômio 18, verso 18, perdão. 18. Aqui. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A promessa é de Deus de um grande profeta, não é? Aí para Israel. Então veja aqui o princípio. Deus, o Senhor, suscitarei um profeta. Profeta é comissionado por Deus. Profeta é chamado por Deus. Recebe a unção direto do céu. E Deus fala pela boca dele. E ele vai falar aquilo que Deus mandar ele falar. Por isso que não é qualquer um que está capacitado para exercer um ministério profético. Porque você tem que ter muito controle e muita obediência diante de Deus sobre as coisas que Deus permite ou não permite que você venha a falar. Ok? O profeta usa a própria boca para falar, porém é Deus quem fala por ele. Exemplo, assim diz o Senhor. Eles são os representantes de Deus para lançar decretos, porque Deus utiliza homens para falar, não é? Ok? O objetivo primordial da profecia: mostrar aos homens uma visão de mundo, para que a humanidade tenha total consciência da soberania de Deus e de seu reino. E que este Deus reina de maneira soberana sobre os céus e a terra, alertando a sociedade para que se mantenha justa, para que viva segundo a justiça de Deus. Portanto, a mensagem principal do profeta é: devemos viver debaixo da soberania de Deus e segundo a justiça do seu reino. O que é viver debaixo da soberania? É viver debaixo das leis de Deus. É viver debaixo da autoridade de Deus. É viver debaixo da obediência e do comando de Deus. E o que é andar em justiça? É andar em retidão. E o que é andar em retidão? É andar em santidade. E o que é andar em santidade? É não pecar contra Deus nem contra os homens, certo? Porque uma vez salvo, certo? Uma vez que você foi salvo e batizado, não implica necessariamente na mudança do seu comportamento. Você pode continuar sendo a mesma pessoa ruim que você sempre foi. Agora, a alteração da sua natureza, a mudança da sua mentalidade, certo? A mudança do seu caráter, a sua forma de agir, de pensar, de falar, vai ser um processo de restauração mediante o seu uso da palavra de Deus e da sua constância no relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele mostra a sua imundícia e mais ele te limpa. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais purificado você fica. Porque as leis de Deus, elas servem para te purificar, para te manter no caminho, para te manter santo. E todo aquele que obedece a Deus e se mantém santo e reto, está debaixo de uma justiça de Deus. E o que é ter uma justiça de Deus? É ter as bênçãos de Deus, é ter as sentenças, é receber as sentenças favoráveis da parte de Deus para a tua vida. É muito importante que você entenda isso, ok? Os profetas são pessoas radicais. Todos os homens que plantaram algo profundo e espetacular foram radicais. Geralmente os profetas costumam ser meio estranhos mesmo, sabe? Porque na verdade, o profeta, ele tem que ter uma performance diferenciada. Primeiro, ele não pode ser covarde.
Segundo, ele não pode ser afoito, nem covarde e nem demais, nem precipitado, certo? Deve ter uma vida de muita renúncia, de muita busca, de muita santidade, para que aquela unção permaneça sobre ele, certo? Radicais em relação ao quê? Em relação à realidade em que viviam. Ele é diferenciado mesmo. Isaías, por exemplo, vamos falar um pouquinho dele. Como estava a sociedade de Israel nos tempos de Isaías? Vida religiosa naquele tempo. Eles iam ao templo, eles jejuavam, eles cumpriam todas as ordenanças, eles ofereciam todos os seus sacrifícios e holocaustos. Porém, as atitudes, o modus vivendi desse povo estava completamente distante da vontade de Deus. A religião estava dentro deles. Somente uma vida de religiosidade, mas não uma vida de relacionamento. Estavam apenas cumprindo as obrigações do judaísmo, certo? Adultérios, mentiras, subornos, roubos, não assessoravam os órfãos, roubavam das viúvas e dos pobres. Parece alguma coisa de hoje? Estamos vivendo diferentemente hoje? Não estamos vivendo diferentemente hoje, estamos inclusive muito pior. Agora, como estão vivendo os profetas hoje? Os profetas de hoje, neste meio? Como está sendo o ministério profético dentro das igrejas hoje? Essa é a pergunta que eu faço. Isaías se levantou contra o rei e contra os líderes do povo. É chamado de radical. O que aconteceu com eles? Cativeiro assírio. As 10 tribos de Israel foram dizimadas até os dias de hoje. Eu tenho uma irmã que, certa feita, ela foi para Israel e ela estava conversando com o guia lá, e ela fez essa pergunta para o guia, né? Se existiam ainda os remanescentes das tribos e tal, e ele estava explicando para ela que até então existiam alguns remanescentes ainda da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, certo? Os outros foram espalhados pelo mundo, desde a época da assolação assíria, porque depois dos assírios veio a Babilônia por Nabucodonosor, não é? Depois de Nabucodonosor vieram os medos, depois dos medos vieram os persas, depois dos persas vieram os gregos, depois vieram os romanos, e assim foi, certo? Uma sucessão, não é, de dominação sobre o povo de Israel durante séculos e séculos, certo? Profecias que se cumpriram de 1000 anos atrás, antes das invasões, não é? Elias e Eliseu foram radicais. João Batista e Jesus foram radicais. Todos eles foram tidos como loucos. Muito bem. A questão de quem exerce o ministério profético, o ministério, que seja um dos 5 ministérios, aqueles que estão debaixo da unção de Deus no exercício ministerial. Quando essas pessoas não se adequam às ordens da sociedade, não às ordens das leis civis e constitucionais, porque essas ordens são aquelas morais e sociais, devem ser respeitadas sim. Mas aquelas em que você sabe que por trás estão carregadas de iniquidade, disfarçadas de moralidade, de coletividade, você não as cumpre. Então é chamado de radical, de utópico, de crente radical, certo? Por quê? Porque todo aquele que vive segundo os parâmetros do reino de Deus, ele é totalmente inadequado para a sociedade. Ele é considerado inadequado e ele se sente inadequado em muitos critérios, em muitos ambientes sociais. Por quê? Porque as coisas de Deus não comungam, não é? As coisas santas não comungam com as coisas profanas. Então nós temos os nossos trabalhos, a nossa vida secular, os nossos amigos, os nossos familiares, e nós tentamos, na medida do possível, viver em plena comunhão com todo esse conglomerado, com todo esse coletivo. Mas algumas coisas não nos pertencem mais. Nós não somos mais deste mundo, certo? Estamos no mundo, vivendo no mundo, mas não compactuamos com as coisas do mundo. Por isso que crente não vai no carnaval, não é verdade? Porque o ambiente profético que
está atuando sobre o carnaval é um ambiente profético maligno. Deus não está lá. O ambiente profético celestial não está lá na Sapucaí, em hipótese alguma, ok? Então, eu não estou lá na Sapucaí, porque eu não coloco os meus pés onde não está a presença de Deus. Onde não está a presença de Deus, eu tenho que me retirar, porque eu fico inadequado naquele ambiente. E ele me afeta também, e ele vai trazer ruptura no meu relacionamento com Deus. Por isso que quem está debaixo do ministério são radicais. Porque ou ele está do lado de cá, ou ele está do lado de lá. Porque Jesus falou que aquele que é morno, que está em cima, ele vai vomitar. Ele disse, seja quente ou seja frio, morno para mim não serve. Seja sim ou seja não, o que sai disso é de Satanás. Um pezinho aqui, um pezinho ali, Satanás está regendo. Porque foi Jesus que falou. Ou sim ou não. O sim, sim, o não, não junto está debaixo de uma instrução de Satanás. Está debaixo de uma instrução de Satanás. E alguma coisa vai dar errado no meio da caminhada. Certo? Muito bem. Em 1 João 5,19 diz, o mundo jaz no maligno. O que a palavra jaz significa? Significa dormir no sentido de morte. Estou dormindo o sono da morte. Se o mundo está no sono da morte, significa dizer que está no sistema do maligno, cujo objetivo é distorcer a verdadeira identidade do homem como filho de Deus na Terra. Você está vendo aí distorções de identidades, confusões, né? Porque a Bíblia fala que Deus criou, não é? As coisas com muita distinção, não é verdade? Criou fêmea, criou macho, criou a natureza, criou os animais, criou homens e mulheres. E Moisés vai falar, não é? Que o que foge disso, confusão é diante de Deus. E abominação é diante de Deus. Mas o mundo está dormindo no sistema de Satanás. O espírito do homem está dormindo dentro do sistema de Satanás. Então vem uma distorção da sua identidade, não é? E ele se perde diante de Deus. Ele se perde, não é? Então você vê aí um exemplo bem claro de pessoas que se dizem cantores de músicas evangélicas, de músicas que cultuam a Deus, vivendo uma vida também à parte, fazendo shows por aí, junto com cantores mundanos, né, participando de eventos mundanos. Na verdade, ele está exercendo aquilo que eu falei no começo. Ele está exercendo somente o talento natural de cantor, porque a unção espiritual não está sobre ele. Então, por isso ele faz essas coisas, exercendo a função secular. Então, vá ser secular. Porque Paulo disse o quê? Que o homem espiritual discerne as coisas do espírito e os homens carnais discernem as coisas carnais. Ok? O mundo vai te oferecer a ciência, o conhecimento humano. A ciência, o conhecimento das coisas terrenas. Mas a ciência e o conhecimento do céu, quem revela é Deus. Se Deus não nos revelar, nós não temos acesso nenhum. E tudo o que ele tem, ele revelou nas Escrituras e continua a revelar nas eras seguintes, mediante as suas ferramentas ministeriais utilizadas na terra. Seus profetas, seus mestres, seus pastores, seus evangelistas, seus apóstolos e todo o corpo de Cristo junto. A unidade do corpo de Cristo. Ok? Vamos aqui para o nosso encerramento. Vou falar aqui um pouquinho. O maior profeta, ele foi Jesus. Na verdade, a gente diz que o maior profeta foi Jesus, porque em Jesus se cumpre todo o ministério profético, não é? Ali se cumpre o ministério do profeta, do mestre, do apóstolo, do evangelista, certo? Do pastor, né? Ali se cumpre nele, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta dos profetas, ele é o rei dos reis, ele é o mestre dos mestres. Nele
se cumpre todos os ministérios. E é ele quem delega ministérios, na proporção de cada um que ele chama, a cota da unção que ele derrama sobre cada um, segundo o propósito que ele tem na terra para com aquela pessoa. Segundo o que ele quer que aquela pessoa desempenhe para ele, vai ser o nível da unção que ele vai derramar sobre aquela pessoa. Ok? Então, veja, ele anunciou o reino de Deus e a sua soberania, e ele restaurou a justiça de Deus, não é? Ou seja, o modo de viver segundo os padrões de Deus. Quando ele chega naquela sociedade, né, ali de Israel, ele não vem para descumprir, tanto que ele falou, eu não vim para revogar nenhuma lei, tanto que ele cumpriu o Shabat. Para quem acha que não, tem que ler o livro de Atos, certo? E depois você também tem que ler certinho lá de novo os evangelhos, muitas e muitas passagens que diz ali, e ele no sábado pela manhã indo na sinagoga ministrar, porque ele era um homem judeu, ele cumpriu o Shabat. O Shabat é o mandamento, está lá entre os 10 mandamentos. Ele revogou o mandamento? Não, não revogou nenhum. Ele falou assim, eu não vim revogar a lei do meu pai, eu vim restaurar. Ele veio restaurar o quê? O relacionamento deste homem para com o seu pai, mediante as leis de Deus. Não segundo a tradição religiosa do templo, mas segundo as leis das Escrituras que produzem um relacionamento e uma santidade com Deus. Por isso ele cumpria as leis do Pai, para dizer que as leis trazem restauração. A religião não, as leis de Deus trazem restauração. Existe diferença nisso, que você precisa entender. Os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, as leis e as instruções de Deus, elas causam, elas produzem em você restauração. A religião não produz nada. A religião, inclusive, segundo a ciência humana, é um produto humano. É um produto social, um produto humano. Agora, as leis de Deus, não. As leis de Deus, elas foram formuladas lá no céu. A Bíblia, ela é a Constituição Federal de Deus. Ela é a Constituição do governo de Deus. Nós não temos a nossa Constituição aqui do Brasil, que trata dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito? As Escrituras, ela é a Constituição do reino de Deus. Você deve conhecer essa Constituição para você ser apto como cidadão deste reino. Aí você vai descobrir a diferença entre o cidadão do reino e o cidadão do mundo. Ok? Vamos lá. Os profetas são aqueles que trazem instruções de conduta. O profeta e o livre-arbítrio do homem. A profecia vai dar uma liberdade de escolha ao homem. A visão profética revela o reino de Deus e dá viabilidade para que se manifeste por meio da obediência às suas leis. Olha que coisa linda, certo? A visão profética, ela revela o reino e ela dá viabilidade, ela produz condições para que o reino se manifeste na sua vida mediante a obediência que você deve ter às leis de Deus. Então, o ministério profético, ele rompe, ele abre vias, ele abre caminhos para você. Ele traz mudanças na sua realidade. Mas para quem? Para aquele que obedece às leis de Deus. Também mostra os juízos de Deus e as consequências dele para quem decide desobedecer. Tá? Ora, quem desobedece, a lei é para quem? Paulo diz assim, para quem é a lei? A lei, ela é para o transgressor. Não é assim no nosso país? Quem que é punido pela lei? Aquele que transgride a lei. Quem que é punido por Deus? Aquele que transgride as leis dele. Então, a lei, a aplicação da lei é para o transgressor. A aplicação da justiça é para o obediente. Entendeu agora? Então, toda vez que Deus, ele vai manifestar um juízo, ele avisa antes. Porque Deus não quer fazer isso. Ele avisou Noé. Noé levou 100 anos para fazer a arca. E você acha que Noé não evangelizou aquele povo todo ali? Em 100 anos? Ele avisou que ia acontecer aquilo. Ele avisou das secas em Israel. Ele avisou das guerras. Ele avisou Nínive. Por isso que Jonas não queria. Porque Nínive, né, ali liderada pelos assírios, que tanto martirizou o povo de Israel, Jonas odiava os ninivitas. Ele não queria que houvesse redenção para os ninivitas por causa do que eles já fizeram para Israel. Mas Deus queria restaurar Nínive, porque Deus viu alguma coisa ali que interessou a Deus. E ele queria que o profeta fosse lá e falasse, se vocês se arrependerem, eu vou vir com justiça, mas se vocês não se arrependerem, eu vou destruí-los. E ele não quis dar essa palavra.
Por isso aconteceu o que aconteceu com ele. Até que então ele vai dar a palavra. E Nínive se arrepende, o rei se arrepende. E o povo de Nínive se arrepende. Porque o povo, muitas vezes, não é culpado por aquilo que o governante decide. Nós, aqui no Brasil, somos culpados por tudo pelo que o governo decide. Aquilo que a boca do governo decide, o que a boca do presidente fala, a boca que o presidente determina. Todo o povo, às vezes não e às vezes sim. Porque se o povo também escolhe, o povo também paga. Mas, de certa forma, eu estou falando aqui de outras questões mais aprofundadas a níveis espirituais. Ok? Muito bem. Obedecer exige uma ação voluntária. Ele espera que o homem se arrependa e mude de atitude. Ora, veja bem, é possível confrontar aqui a questão da predestinação? Porque uns vão se arrepender e outros não. Não é esse o critério aqui. O que acontece aqui é que a soberania de Deus não entra em choque com o predestino. Entende? O que ele está falando aqui é que quando Deus ele vai chamar você ao arrependimento, ele te avisa. Quando ele quer te chamar ao arrependimento, ele te avisa. Quando ele vai exercer juízo sobre você, a natureza de Deus é te avisar para que você se arrependa, porque ele não quer causar juízo. Ele quer causar justiça, salvação. Tá? E aqui, nós temos um fundamento aqui. Vamos aqui em Deuteronômio 11, 26. Quer ver? Deuteronômio 11, 26. O que ele vai falar aqui? Vai dizer assim. Porém, as coisas santas que tiveres... Não, 11. Estava no 12, perdão. 11. 11, 26. Aqui. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção virá quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Aqui ele está dando o livre-arbítrio. Ele está dizendo aqui, o que você escolhe? Eu estou te pondo a bênção e a maldição. Se você obedecer, virá a bênção. Se você desobedecer, virá a maldição. Ele está dando aqui o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio bíblico do homem. Está na Bíblia o livre-arbítrio do homem. Por isso que eu não trabalho conceitos calvinistas. Não adoto essa teoria. Refuto completamente. Tá? Então, veja bem. Ele tem aqui o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não para Deus. O fato de você dizer sim, ou o fato de você dizer não para Deus, não, Deus, eu não quero você nem as tuas leis, não ofende a soberania de Deus. Porque Deus não é um déspota. Não ofende a soberania de Deus. Ele simplesmente não exerce justiça sobre a sua vida. E você, tudo que você conquistar na terra, tudo que você produzir, tudo que você vier a ser, você virá por si só, por esforço próprio. Acredito que você possa conseguir muitas coisas, até mais do que aquele que está debaixo da justiça de Deus. Você pode conseguir muitas coisas, mas a forma como você conseguiu ou aonde aquilo te levou pode ter muita diferença. Ok? Vamos aqui, Deuteronômio 30, também. Mais um fundamento bíblico aqui para você. Como Deus diz para você que você pode optar, tá? Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Nós estamos aqui para dizer o que é bom. Mas se você não quiser, no 30. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, as bênçãos ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para não te lançar o Senhor teu Deus, e se você se converter ao teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, você e os seus filhos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as extremidades do céu, e ajuntar-te-á dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali.
Então, quando vem o arrependimento, quando Deus levanta o profeta, levanta a voz profética, lança o decreto, quando Deus mostra o bem e o mal, conforme a sua decisão, conforme o seu posicionamento, o seu cativeiro vai ser alterado. Porque Paulo disse assim, que Jesus levou cativo o cativeiro. Quando ele se ascendeu aos céus, ele levou o cativeiro, que é a jaula de Satanás. Ele levou com ele o cativeiro. Por isso que ele muda o seu cativeiro. Ele tira o seu passado, ele muda a sua vida, ele restaura você e a sua mente. Certo? Por meio, às vezes, de uma palavra profética, dentro de um ambiente profético para você. Mas lá na Sapucaí você não vai encontrar uma palavra profética. Não vai. Tá bom? Mas, quando você estiver adorando e buscando se arrependendo de Deus, aí você vai encontrar. Ok? No 30, 19 e 20. Eles escolheram estar lá, né, pessoal? Eles escolheram. No 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele está dando aqui o bem e o mal, mandando você escolher e te aconselhando o que você deve escolher. Te aconselhando, tá? Ok? Eu te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, aquele que anda com Deus tem bênção sobre a vida dele, sobre a descendência dele? Sim. Aquele que desobedece a Deus tem maldição sobre a vida dele, maldição sobre a descendência dele? Sim. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A bênção de Israel é sobre nós. Por isso que Jesus mandou você orar por Israel, orar pela paz de Israel. Quem luta contra Israel, quem ataca Israel, ataca o Deus da Bíblia, ataca as bênçãos, porque nós somos enxertados na oliveira, que é Israel. Nós somos enxertados por Jesus Cristo na oliveira. Tudo que está para Israel está para nós. Todas as bênçãos que foi dada para Israel foram dadas para nós. Se levantar contra Israel é se levantar contra o povo que Deus estabeleceu, eleito para que nos últimos dias evangelize todo mundo, porque Deus vai despertar Israel, Deus vai tirar a venda dos olhos de Israel e converterá os filhos de Israel, e eles serão as testemunhas que trabalharão nos últimos tempos, apregoando o Messias. Você tem que ter visão de profecia, visão de escritura, visão de reino. Se o nosso governo está contra Israel, o problema dele. O problema dele. Nós não estamos. Nós não estamos. Nós devemos orar por Israel. Mas eu estou contando nos dedos os profetas que estão na internet orando por Israel, se posicionando por Israel. Eu estou contando nos dedos. Porque isso foi uma ordem de Jesus. Orai pela paz de Israel. Foi uma ordem de Jesus. Amém? Bom, evidentemente que quem não segue o Deus da Bíblia, quem não ama o Deus da Bíblia, quem não ama o Deus de Israel, não tem como ficar a favor de Israel, não é verdade? Simples assim, ok? Obedecer exige uma ação voluntária. Ele espera que o homem se arrependa e mude de atitude. E vamos finalizar aqui. Por que devemos estudar sobre os profetas? No livro de Amós, no capítulo 3, no verso 17, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Precisamos consultar os profetas para entender o que está acontecendo e como devemos agir. Eu vou encerrar a aula de hoje com esta palavra para você. Eu espero que tenha ficado claro aqui para você a distinção entre um ministério profético e o dom de profecia. O dom de profecia pode ser, Deus pode, aí no momento oportuno de uma celebração, não é?
de uma vigília, de um culto, de algo assim. Deus pode tomar qualquer servo seu para entregar uma profecia ali naquele momento, naquele contexto, para alguém diferenciado, para alguém específico, tá? E é muito diferente do ministério profético, porque o ministério profético em si, ele não precisa entregar palavras proféticas, mas o ministério profético, ele lança palavras proféticas sobre nações, sobre governos, sobre ambientes, né? O ministério profético, ele lança decretos espirituais que devem ser respaldados por Deus, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com as escrituras e de acordo com o momento em que Deus levanta para falar, certo? Assim como o ministério de mestre, assim como todo ministério profético possui um ministério de mestre. E assim como todo ministério de mestre também possui um ministério profético. Porque quando você ensina, direciona, guia, exorta e mostra o caminho, você está trabalhando dentro de um ambiente profético, de restauração de mentalidade, de restauração de posicionamentos, certo? Espero que a palavra de hoje tenha edificado você e que você possa revisar aí a sua vida. E se você está pedindo para Deus que venha sobre você essa unção profética, ministerial, você deve entender que Deus vai exigir algumas coisas de você. E você tem que saber muito claramente se você está disposto a abrir mão e a renunciar àquilo que Deus vai pedir. Porque todo aquele que está debaixo de ministérios proféticos, eles não só são radicais, mas eles se tornam inadequados perante a sociedade. Viu? Então você precisa estar preparado para isso. Shalom, shalom para você. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Que você seja restaurado, que você seja edificado, que você possa compartilhar, semear no nosso ministério, nos ajudar aí se inscrevendo, passando aí esse ensino. Pode utilizar aqui os nossos slides, utilize na sua célula, aproveite as aulas, são estudos bíblicos, aqui são aulas para você, eu estou dando aulas para você, para que você leve para a sua célula, para a sua igreja, para a sua casa, para os seus amigos, para as suas reuniões de oração, certo? Compartilhe aí com seus discípulos, compartilhe aí com seus seguidores, certo? E que você venha aí, então, a contribuir para o aumento do reino de Deus e para a grandeza do reino e para a pureza do reino de Deus, porque os filhos de Deus estão precisando mais do que nunca de palavras que venham fortalecer nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Até breve.